Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Professor Neto aqui falando com vocês, gravando um vídeo, já adianto, extenso, né? Mas com características importantes para que vocês consigam estudar os circuitos elétricos com a eficiência que a gente precisa para resolver bem as questões básicas que dizem respeito às características desses circuitos elétricos, tá? Então, apesar da extensão do vídeo, ele vai ter o estudo dos três circuitos, série, paralelo e misto, e vou pedir para que você estabeleça uma estratégia confortável para que você acompanhe os comentários que eu vou fazer nesse vídeo. Então você não precisa assistir ele todo de uma vez. Assiste o primeiro circuito, depois o segundo e num outro dia o terceiro, ou assiste apenas 10 minutos de cada vídeo. Cada um vai impor as suas próprias condições, os seus próprios limites de estudos, mas o importante é que você não perca o ânimo, não perca o interesse e a vontade de aprender, tá bom? Bom, para que o nosso estudo ele seja mais eficiente, eu coloquei aqui os três circuitos já montados para a gente, tá? Dentro aqui do nosso simulador FET. E aí nós vamos fazer os comentários aqui, utilizando a lousa digital, tá? Começando então pelo circuito em série. Vamos lá, eu coloquei algumas características para vocês a respeito desse circuito. Vamos relembrar elas. Uma primeira característica importante desse circuito é o caminho único para a passagem da corrente elétrica. Uma característica visual do circuito, uma habilidade visual que você precisa ter para poder analisar o circuito elétrico. Então, um caminho único para a passagem da corrente. Então, a gente volta lá no circuito. A gente consegue ver então que a corrente elétrica formada pelos elétrons sai do nosso gerador, que é a nossa bateria, passa pela primeira lâmpada, segue o caminho do fio, passa pela segunda, segue o caminho do fio, passa pela terceira lâmpada, quantas lâmpadas tiverem no seu circuito, tá? Então, como o caminho é único para percorrer o circuito do começo ao fim, circuito então em série, ok? Segunda característica importante desse circuito a gente pode dizer que as resistências ou os resistores estão ligados em série. Ou, se você preferir, em sequência, um após o outro. É o que mostra para a gente o desenho do circuito, né? Então, tem uma lâmpada, seguida da segunda, seguida da terceira. Aqui poderiam haver várias lâmpadas, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a forma com que esses elementos elétricos estão dispostos nesse circuito evidencia que ele é um circuito em série, certinho? Mais características desse circuito. Nós podemos dizer então aqui que a corrente elétrica é a mesma para todos os elementos desse circuito.
Vamos lá, então. Isso é importante da gente entender. Eu vou fazer uma separação aqui no circuito e vou colocar aqui um medidor da corrente elétrica que vai nos ajudar a entender que nós temos aqui para esse circuito 1 ampere de corrente elétrica chegando na bateria. Pois bem, para a gente poder ter essa medida da corrente elétrica, nós precisamos fazer um estudo da primeira lei de Ohm aplicada a esse circuito. Para que a gente faça isso, vamos resgatar esse conhecimento dentro do circuito elétrico em série. O que diz para a gente a primeira lei de Ohm? Vamos ter que a resistência ela vai ser o quociente, a razão ou a divisão da tensão elétrica, que eu vou chamar de letra U, dividido pela corrente desse circuito. Acontece que dessa relação matemática eu posso derivar, eu posso obter duas outras relações. Aqui nós temos a relação com a resistência isolada, mas nós podemos obter também uma relação em que a tensão elétrica ela está isolada. Nós podemos ter então o U é igual a R vezes I. É a mesma relação da primeira lei de Ohm, certinho? Ou então nós podemos obter uma terceira relação que é isolando a corrente elétrica. Então, corrente elétrica trocaria de lugar aqui com a resistência. Nós teríamos também a primeira lei de Ohm, podendo ser escrita com essa relação, né? I igual a U dividido pela resistência. Pois bem, feito isso, já que a gente está propondo o estudo da característica da corrente elétrica para entender por que ela vale 1 ampere, nós podemos então recorrer a essa relação aqui, né? Em que nós temos aqui a corrente elétrica isolada. Bom, como que eu sei que essa corrente aqui ela vale 1 ampere nesse circuito? Eu sei que essa corrente vale 1 ampere, sabendo a tensão que foi aplicada nesse circuito, dividindo pela resistência do circuito. E aí, a resistência do seu circuito vai ser a resistência dos elementos, né, das lâmpadas que compõem esse circuito. Olha como que eu montei esse circuito. Com 3 lâmpadas de resistência 2, 4 e 3 ohms, com resistências diferentes, tá? E aí nós precisamos entender uma outra característica desse circuito, que é, antes de calcular a corrente, a resistência equivalente, também conhecido como resistência, podendo ser entendido como resistência total, para o circuito em série, vai ser a soma das resistências do meu circuito. Então, vai ser, como se trata de um estudo de um circuito com 3 resistências, apenas a soma dessas 3 resistências. Quanto que elas valem? O valor que está indicado aqui nesse quadrinho, tá? 2, 4 e 3 ohms. Então, nossa conta de resistência equivalente ficou 2 ohms, 3 e 4 ohms. Beleza? Então, quanto que vale a nossa resistência equivalente ou resistência total? 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Então, nós temos um total aqui de 9 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente ou resistência total do circuito. Feito isso, você não pode se esquecer
de que esse valor de resistência equivalente ele tem uma interpretação relevante. Significa que nós podemos redesenhar o circuito, bateria, fio, resistência equivalente, fio. Esses 9 ohms, então, é uma resistência equivalente que substitui as 3 resistências que compõem o nosso circuito, tá? Essa, mais essa, mais essa. 2 mais 4 mais 3. Aqui eu coloquei fora de ordem, mas não vai fazer diferença não, né? É 2 ohms mais 4 ohms mais 3 ohms. Para não causar confusão, vamos fazer como foi proposto na sequência, né? Então ficou 2 mais a segunda são 4 ohms, a terceira são 3 ohms. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Beleza? Bom, então a gente tem aqui uma resistência equivalente de 9 ohms que equivale às 3 resistências juntas, tá? E eu quero que você perceba que a nossa bateria ela tem uma tensão de 9 volts. Então, aqui no nosso estudo, se nós estamos falando de uma bateria que fornece 9 volts, a nossa relação matemática de corrente elétrica fica tranquila de você entender, né? Então, o que seria a nossa relação de corrente elétrica por esse circuito em série? Essa corrente elétrica ela vai ser a tensão elétrica aplicada no nosso circuito, 9 volts, dividido pela resistência equivalente, ou a resistência total, que são 9 ohms. Tá? 9 por 9 dá 1, volts por ohms dá ampere. Então, nós temos aqui 1 ampere de corrente elétrica percorrendo o seu circuito. É exatamente o que está sendo indicado aqui no seu amperímetro. Outra verificação importante que a gente pode fazer é que a corrente elétrica ela não é consumida ao longo do seu circuito. Então, deixa eu registrar esse raciocínio aqui porque ele é muito importante. É algo que comumente as pessoas pensam, né? A corrente elétrica é constante ao longo do circuito. O que recai nesse raciocínio de que ela é a mesma para todos os elementos. Vamos verificar essa possibilidade? Então, a gente, com o nosso amperímetro, verifica que está saindo da nossa bateria 1 ampere. Essa corrente elétrica que passa pela primeira lâmpada também vale 1 ampere. A corrente elétrica que passa pela segunda lâmpada também vale 1 ampere. E a corrente elétrica que passa por essa terceira lâmpada também vale 1 ampere. Então, olha que interessante, a corrente elétrica que sai da bateria é a mesma corrente elétrica que chega na bateria, 1 ampere, certinho? Bom, feito isso, então, tá aí comentado para você característica a respeito da corrente elétrica no circuito em série. Ela não é consumida, ou seja, ela é a mesma para todos os elementos do seu circuito. Nesse caso, com esses valores, ela vale 1 ampere e também essa corrente elétrica ela tem um valor constante. Outra característica que eu estou lembrando agora desse circuito é a respeito da tensão elétrica. A tensão elétrica é distribuída para os elementos do seu circuito.
E aí vamos fazer uma verificação dessa característica. Então tá aqui o nosso circuito elétrico, né? Nós temos aqui o nosso voltímetro para medir essa tensão elétrica. Vamos ver quanto nós temos de tensão elétrica aqui na nossa bateria. 9 volts. Se a gente clica nela, então o nosso voltímetro está indicando aqui uma tensão elétrica que corresponde à tensão da nossa bateria. Beleza? 9 volts. Bom, o que será que acontece com esses 9 volts ao longo do circuito? Vamos lá na primeira lei de Ohm, então. A primeira lei de Ohm tem essa relação de resistência, tensão e corrente, e já que agora a minha intenção é estudar como que se comporta a tensão elétrica, eu vou ter que utilizar essa relação aqui, né, de tensão igual a resistência vezes corrente. Ora, pessoal, fica muito tranquilo da gente entender, então, que a tensão elétrica do meu circuito é o valor da resistência vezes a corrente, e agora a gente sabe que essa corrente elétrica ela é a mesma para todos os elementos do meu circuito. E a gente já fez o cálculo dela. A gente sabe que essa corrente vale 1 ampere no circuito em série. Então, nós vamos ter que a tensão elétrica na primeira lâmpada é o valor da resistência elétrica dessa primeira lâmpada vezes a corrente elétrica que passa por ela. Bom, vamos lá no nosso circuito. A nossa primeira lâmpada, essa lâmpada aqui no caso, ela tem uma resistência de 2 ohms. Então, se você conhece o valor da resistência dela, nós vamos ter 2 ohms vezes a corrente que passa por ela, 1 ampere. 2 vezes 1, 2. 2 volts, ok? Então, vamos fazer essa verificação. Prontinho, tá? 2 volts. O nosso experimento verifica exatamente aquilo que está sendo constatado na primeira lei de Ohm, certinho? Vamos fazer isso para a terceira lâmpada? A nossa terceira lâmpada tem uma resistência de 4 ohms. Então, voltando lá na nossa lousa digital, tensão elétrica no experimento no elemento 2 é o valor dessa resistência vezes a corrente que passa por ele. Então, são 4 ohms, corrente elétrica igual para todo mundo, portanto, aqui a gente vai ter 4 volts aplicado na segunda lâmpada. Vamos verificar isso com o nosso experimento? Prontinho. 4 volts de tensão elétrica correspondendo a 4 ohms de resistência multiplicado pela corrente elétrica que passa por ela. 4 vezes 1, né? 4 vezes 1, 4 volts. Belezinha? Vamos lá então, finalizando o raciocínio aqui do circuito em série, nós temos que a tensão elétrica para o elemento 3 vai ser o valor da resistência 3 vezes a corrente que passa por ele. A resistência 3 vale quanto? Então vamos lá. Nossa lâmpada 3 tem uma resistência de 3 ohms. Qual que é a corrente que passa por ela? A corrente elétrica é a mesma para todos os elementos em série. Então nós temos 3 ohms vezes 1 ampere. Então nós temos 3 vezes 1, 3 volts. Certinho? Bom, perceba então que nós temos aqui um total de 2 mais 4, 6, 6 mais 3, 9 volts. É exatamente isso que eu quero dizer ao falar que, ao afirmar que a tensão elétrica de 9 volts é distribuída para os elementos do circuito. Dos 9, 2 veio para a primeira lâmpada, 4 para a segunda e 3 para a terceira. Ok? Somando esse total, eu tenho o total da tensão elétrica que é
pertencente aqui à minha lâmpada, tá? Desses 9 volts, 2 volts ficaram na primeira lâmpada, 4 volts na segunda lâmpada e 3 volts ficaram na terceira lâmpada. Tranquilo, pessoal? Bom, eu espero que esse raciocínio aqui esteja seguro na cabeça de vocês. É claro que a condição para que essas características e essas contas de aplicação de primeira lei de Ohm para esse circuito só vai ficar fixado na sua mente com a segurança necessária para a prova se você fizer a sua contrapartida de sentar e estudar, tá bom? São contas relativamente fáceis, tá? Dependendo aí do seu nível de domínio de matemática, mas a minha expectativa é que vocês consigam sim ter segurança para poder fazer essas contas lá durante a prova. Certinho? É isso. Então, finalizado aqui essas características do circuito em série, tá? A gente vai passar agora para o estudo do circuito em paralelo, tá? Só mais uma característica importante aqui que eu estou lembrando. Se uma lâmpada do seu circuito ou se uma resistência do seu circuito queimar, o seu circuito todo para de funcionar, né? Então a gente poderia, por exemplo, deletar aqui uma lâmpada. Perceba que o circuito todo parou de funcionar, não tem mais corrente elétrica, né? Não tem mais voltagem sendo distribuída, tensão elétrica distribuída para nenhum elemento do seu circuito. Então, se uma lâmpada do seu circuito queima ou deixa de funcionar, todo o seu circuito ele para de funcionar, tá? Todos os valores que a gente aplicou ao longo aqui do circuito, eles deixam de ser o que eles foram calculados, certinho? É isso então, pessoal. E aí a gente vai passar agora para o estudo do circuito em paralelo, beleza? Esse circuito em paralelo, já deixei ele montado aqui para gente e mudando aqui a cor da caneta para a gente poder fazer outras considerações agora. Vamos lá então, pessoal. Circuito em paralelo. Quais são as características para esse circuito? Primeiro, né, assim como a gente fez esse comentário para o circuito em série, a respeito da estrutura, né, desse circuito. Deixa eu tentar colocar uma outra tinta aqui para diferenciar um circuito do outro, tá? Amarelo não está indo. Não foi. Nenhuma tinta está mudando. Não tem problema não, né, pessoal? Vamos fazer com tinta branca também. Pronto. Consegui uma tinta diferente para a gente. Então vamos lá. Primeira característica do circuito em paralelo, né? Que também é uma habilidade visual para esse circuito. É a gente poder bater o olho nesse circuito e conseguir visualizar que ele tem uma estrutura diferente aqui do circuito em série, tá? Que no circuito em série, o caminho é único para que a corrente elétrica percorra todo o circuito. Desculpa. Agora, quando a gente vai fazer essa análise para o circuito em paralelo, essa estrutura ela é diferente. Por quê? A corrente elétrica, simbolizada aqui pelos elétrons, pode percorrer o circuito passando por esse caminho ou por esse ramo do circuito, ou então os elétrons que não passarem por este caminho podem continuar por aqui e passar por uma segunda possibilidade de caminho. Ou ainda os elétrons da corrente elétrica que não passaram nem pelo primeiro nem pelo segundo caminho podem passar por esse terceiro caminho aqui. Então, existindo 2, 3, 4 e assim por diante,
mais de duas possibilidades para passagem do caminho elétrico, ele já deixa de ser um circuito em série, né? E nesse caso aqui vai ser um circuito em paralelo, tá? Então, registrando esse raciocínio, primeira característica do circuito em paralelo, existem dois ou mais caminhos para passagem da corrente elétrica. Beleza. Lembrando mais uma vez, é uma habilidade visual, tá bom? Você precisa treinar, olhar para esses circuitos e conseguir enxergá-los dessa maneira. Segunda característica, lembra que a gente comentou que as resistências são ligadas em sequência, em série, uma após a outra? E isso é diferente no circuito em paralelo, tá? O circuito em paralelo, as resistências não estão ligadas na mesma linha, na mesma sequência, e sim ao lado, uma ao lado da outra. Isso daqui é uma fileira, aqui tem uma segunda fileira, aqui tem uma terceira fileira. É razoável a gente entender então que essas lâmpadas não estão em sequência, e sim uma ao lado da outra. Então, registrando esse raciocínio, as lâmpadas ou as resistências, né, estão ligadas uma ao lado da outra. Beleza, identificado visualmente as características desse circuito, vamos para uma terceira característica. Como que será que se comporta a corrente elétrica para esse circuito em paralelo? Tá? A corrente elétrica, então, a corrente elétrica vamos ver aqui então, antes de concluir, o que está acontecendo com a corrente elétrica? Bom, eu já coloquei aqui então um medidor da corrente elétrica. Esse circuito que eu montei aqui para vocês, nós temos 3,17 amperes de corrente elétrica chegando no seu circuito. O que vai acontecer com a corrente elétrica para cada uma das lâmpadas ao longo de todo o circuito? Para a gente poder ter essa avaliação, nós precisamos aplicar a lei de Ohm para esse circuito. Para que a gente faça esse estudo, portanto, nós vamos precisar também da resistência equivalente. A corrente elétrica no nosso circuito, ela vai depender dessa relação aqui também, né? I igual a U dividido por resistência equivalente. Então, vamos deixar ela registrado aqui. I é igual a tensão elétrica U dividido pela resistência equivalente ou resistência total do nosso circuito. Mas como que será que se comporta a resistência equivalente no nosso circuito antes da gente resolver essa continha da corrente? Bom, no circuito em paralelo, a resistência equivalente não é uma soma simples como a gente fez aqui no circuito em série. No circuito em paralelo, nós vamos ter aqui uma soma dos inversos das resistências. Portanto, a gente vai fazer da seguinte maneira. O inverso da resistência equivalente é escrito dessa forma. 1 sobre resistência equivalente. Isso vai ser o inverso da resistência equivalente da resistência do primeiro lâmpada ou do primeiro resistor, mais o inverso da resistência
do segundo elemento. E como a gente tem 3 lâmpadas lá no nosso circuito, eu vou ter que somar o inverso desse terceiro elemento, tá? Ah, mas por que do inverso? Aí a gente precisa aplicar alguns raciocínios matemáticos dentro aqui da primeira lei de Ohm, que eu não quero ficar mostrando para você, tá? Eu não quero que você decore neste momento como que eu cheguei no cálculo da resistência equivalente para o circuito em paralelo. Eu quero que você confie em mim, é desse jeito aqui, tá? E aí, numa aula, num momento específico, a gente entende o porquê que é dessa forma que a gente calcula a resistência equivalente no circuito em paralelo, tá? No circuito em série é a mesma coisa, tá, pessoal? No circuito em série a gente vai ter essa continha aqui da soma simples das 3 resistências exatamente por conta de uma aplicação aqui de um raciocínio matemático aplicado na primeira lei de Ohm. Como eu não te contei, também não estou te contando aqui, vamos fazer essa soma dessas resistências equivalentes e aí então o nosso raciocínio ele fica da seguinte maneira: o inverso da resistência equivalente, ou seja, o inverso da resistência total vai ser o inverso da primeira resistência. Quanto que a primeira resistência vale? Então, vamos lá no nosso circuito e ver que essa primeira resistência vale 10 ohms. A segunda vale 6 e a terceira vale 20. Então, a nossa continha fica 1 sobre 10 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 20 ohms. Então, eu só troquei o valor da resistência por quanto ela vale lá no meu circuito, certinho? Perceba que agora estamos, então, em uma soma de 3 frações, cada uma com um denominador diferente. Para poder fazer essa soma, nós precisamos, então, reduzir todo mundo para o mesmo denominador. Como que a gente faz isso? A gente coloca esses valores aqui no cantinho, separados por vírgula, o 10, o da segunda resistência 6 e o da terceira que é 20. A gente passa um traço aqui do lado, vamos reduzir todo mundo para o mesmo denominador comum, tá? Então a gente pensa agora, qual é o número que divide exato ao menos um desses 3 elementos? Como todos eles são pares, dá para a gente começar a dividir por 2, tá? Então 10 dividido por 2, 5, 6 por 2, 3, 10, 20 por 2, 10. Perceba agora que a gente tem aqui uma outra linha de elementos, que também um deles é divisível por 2. Então, de novo, por 2. 5 não divide exato 2, então copia. 3 não divide exato 2, copia, mais 10 divide, dá 5. Beleza. Agora caímos numa linha de elementos em que o menor divisor entre eles que dá exato é o 3. 5 não divide exato 3, então copia. O 3 divide, 3 por 3 dá 1. O 5 não divide exato 3, copia. Beleza? Bom, agora a gente finaliza o raciocínio, né? Porque aqui nós temos o 5, que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então agora a gente conseguiu reduzir todo mundo aqui para 1 e findou o nosso processo aqui de divisão. O resultado total, então, vai ser esses números, tá? Multiplicado. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, 60 é o fator comum que divide esses 3 caras aí para a gente. Então, o inverso da resistência equivalente vai ser... Então, a gente vai colocar agora o denominador comum de todos, que é 60. E nós vamos fazer sempre o seguinte raciocínio. Esse cara dividido pelo de baixo
e multiplicado pelo valor aqui de cima. Tá? Então, depois, em sequência, a gente vai multiplicar pelo de cima. Vamos fazer isso? 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 1, 6. Esse é o nosso valor. Segundo valor, vamos copiar aqui o sinalzinho de mais. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1, 10. Vamos para o terceiro valor. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Beleza? Bom, então é isso. Coloquei aí para você as operações. Quanto que vai dar essa operação aí? Deixa eu tirar o excesso de poluição aqui do nosso quadro. E pronto. Seis mais 10, 16, mais 3, 19. Então, nós temos aqui o resultado 19 sobre 60. Mas perceba que nós obtemos aqui no final o inverso da resistência equivalente, sendo então 19 sobre 60. Tá? Igualdade entre duas frações. Como que você pode resolver isso? Você pode multiplicar cruzado, tá? Esse cara vezes esse vezes esse, tá? Então, nós vamos ter aqui 19 que multiplica a resistência equivalente é 19 vezes a resistência equivalente. E o 60 vezes 1 dá 60. Portanto, se eu quero o valor da resistência equivalente do meu circuito ou resistência total, então o 19 que está multiplicando passou dividindo 60 sobre 19. Certinho? Esse daqui, então, é o valor final da nossa resistência equivalente do nosso circuito. 60 sobre 19. Não dá um valor exato, né? Nós temos um número par dividido por um número ímpar aqui. Então, eu vou deixar na forma de fração. Por quê? Porque eu quero que você entenda o raciocínio para a gente chegar no cálculo da resistência equivalente, né? Não quero verificar se você sabe dividir 60 por 19. Então, por aqui, chega o nosso raciocínio, encontramos o valor da resistência equivalente. Se você está com dificuldade de lembrar que aqui você teria que multiplicar cruzado, basta então você inverter um lado da equação, né, que é 1 sobre R equivalente. O inverso de 1 sobre R equivalente é a própria resistência equivalente. Mas como você inverteu um lado da equação, você tem que inverter o outro também. E se você inverter 19 por 60, dá 60 sobre 19, que foi exatamente onde a gente chegou, aplicando aqui a multiplicação cruzada, tá bom? Então é isso. Agora que a gente obteve a nossa resistência equivalente, pessoal, que deu essa fraçãozinha aqui, né, nós temos condições de entender qual que é a nossa corrente elétrica, né? A nossa corrente elétrica vai ser a tensão elétrica dividida pela resistência equivalente. Vamos lá, então? Como que ficou o cálculo dessa corrente elétrica? Qual é a tensão elétrica aplicada no nosso circuito? A tensão elétrica é a tensão da nossa pilha, né? Da nossa bateria. 10 volts. 10 volts, portanto, aplicado numa resistência equivalente de quanto que deu? 60 sobre 19, tá? É esse resultado aqui, ó. 60 sobre 19. Nós temos aqui agora uma divisão de fração. Como que a gente faz divisão de fração? Conserva a primeira fração. Qual que é a primeira fração? É essa daqui de cima, né? A gente pode escrever ela como sendo 10 sobre 1. Porque 10 sobre 1 é o próprio 10. E a segunda fração, que agora a gente vai multiplicar, a gente vai inverter, né?
que é 19 sobre 60, tá? Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é essa. Invertido tá aqui, beleza? Como que a gente multiplica a fração? Numerador por numerador, denominador dividido por denominador. Então, nós vamos ter aqui, ó, 10 vezes 19 dá 190. Dividido por 60. Então, a gente pode aqui simplificar os zeros, tá? 19 dividido por 6 não dá um valor exato, né? 19 dividido por 6 dá um valor 3,16, tá? Esse valor 3,16, ele é igual a esse valor dessa corrente elétrica aqui, que está percorrendo o meu circuito, tá bom? Aqui deu 17, né, em termos de conta. Aí a gente tem alguma configuração aqui da simulação, mas essa diferença de 0,01 que deu entre a nossa conta e o que está sendo indicado aqui, ele não é um diferencial no entendimento do nosso circuito, não. Então, a nossa conta, ela bate sim, né, com o que o circuito está indicando para a gente de resultado, tá? 3,17 amperes. Essa é a corrente do nosso circuito, tá bom? Ou então você pode deixar na forma de fração, 19 sobre 6, porque aí dessa forma, quando você faz essa divisão de 19 por 6, e eu estou arredondando, né, para 3,17, ou seja, eu estou desprezando todos esses outros valores aqui. Na verdade, eu estou arredondando, né, todos esses valores aqui para o próximo valor aqui, que seria o 7. Tá? Então, você deixando na forma de fração, você conserva todos esses números aqui após a vírgula. E não precisa de fazer o arredondamento aqui, tá bom? Então, é isso. A nossa corrente elétrica do circuito em paralelo, pessoal, envolve, então, o cálculo da tensão aplicada no circuito dividido pela resistência equivalente do seu circuito. Essa resistência equivalente no circuito em paralelo, ela é uma soma dos inversos das resistências individuais. Quero fazer uma observação importante aqui, que se o seu circuito ele tiver apenas duas resistências, a nossa conta do cálculo da resistência equivalente, ela pode ser feita de uma forma mais simples, somente quando tem duas resistências, tá bom? Não vai se esquecer disso. A resistência equivalente, ela pode ser calculada como sendo o produto das resistências, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, beleza? É isso. Agora, se tiver 3 ou mais, você vai ter que fazer pela soma dos inversos de todas as resistências e no final inverter o valorzinho aqui da resistência, tá bom? Beleza, então. A gente precisa fazer um comentário agora também que diz respeito à tensão elétrica nesse circuito, né? Como que será que fica a tensão elétrica no circuito? A tensão elétrica é a mesma. Como que eu sei que ela é a mesma, professor? Bom, vamos voltar lá no circuito. Quando a gente tem uma fonte de voltagem com 10 volts, se nós esquecermos essas duas lâmpadas aqui, então nós teríamos aqui um circuito simples em que você só tem uma lâmpada no seu circuito, tá? Então essa lâmpadazinha aqui, ó, ela está submetida a uma tensão de 10 volts, que é a própria tensão elétrica da sua fonte de voltagem, tá?
Mas se você esquece que existe essa lâmpada aqui, essa resistência, pode tampar ela com o seu dedo, se você quiser, né? Nós vamos ter, então, essa lâmpada aqui, né? Você tem que tampar essa e essa. Então, essa lâmpada aqui, ela está ligada também em 10 volts. E a mesma coisa acontece com a terceira lâmpada. Esquecendo as duas anteriores, ela também está ligada em 10 volts. Então, perceba que os terminais de cada uma dessas lâmpadas estão ligadas esse terminal aqui e esse terminal aqui nessa lâmpada. Então, os 10 volts aqui é aplicado para essa lâmpada. Esse terminal dessa lâmpada ligado aqui nesse polo e esse terminal ligado no polo oposto. Então, 10 volts aplicado para essa lâmpada, o mesmo raciocínio aqui. Tá? Os terminais dessa lâmpada ligado aqui nessa fonte de voltagem, também 10 volts aplicados para cada uma dessas lâmpadas. Então, a gente pode concluir que a tensão elétrica ela é igual para todas as lâmpadas. Tá? Já a corrente elétrica, não. A corrente elétrica ela vai se distribuir, porque, olha, está chegando 3,17 amperes na nossa lâmpada. Quanto é que passa na primeira lâmpada? Na primeira lâmpada vai passar apenas 1 ampere. Ah, professor, como que eu sei? Porque eu só fiz uma conta de corrente elétrica, não foi? Essa conta aqui, ó. Bom, para a gente entender como que essa corrente elétrica aqui, que é uma corrente total, se distribui no seu circuito, nós vamos entender da seguinte maneira. A corrente elétrica que passa na primeira lâmpada, ela vai ter que ser o valor da resistência naquela lâmpada, desculpa, o valor da tensão, né? Aqui, ó, corrente elétrica isolado na primeira lei de Ohm, tensão elétrica dividido pela resistência. Só que como eu vou fazer o cálculo dessa corrente para cada lâmpada, eu não vou utilizar a resistência equivalente, e sim a resistência individual de cada uma das lâmpadas. E agora eu sei que a tensão elétrica é igual para todas. Então, a nossa corrente elétrica ficou valor da tensão elétrica aplicada na primeira lâmpada dividido pelo valor da resistência dessa lâmpada. Corrente elétrica para a lâmpada 2 vai ser a tensão elétrica nessa lâmpada dividido pelo valor da sua resistência. E a corrente elétrica na lâmpada 3 vai ser o valor daquela tensão elétrica dividido pela resistência número 3. Eu sei que você já desconfiou, né? Porque a gente já acabou de comentar que essas tensões elétricas elas são todas iguais. Então a gente sempre vai ter 10 volts dividido por alguma coisa, tá? Então, colocando já o valor aí das tensões elétricas, basta agora que a gente saiba o valor de cada uma das resistências. As suas resistências têm quais valores? 10, 6 e 20 ohms, belezinha? Então, a gente tem 10, 6 e 20 ohms. Vamos lá? Primeira divisão, cortou 0 com 0, 1 dividido por 1, 1. Volt dividido por ohms, ampere. Ah, então a corrente elétrica no meu circuito, para a primeira lâmpada, está dando 1 ampere. Beleza, bateu, né? Então, ó, tensão elétrica aplicada nessa lâmpada são 10 volts. Resistência dessa lâmpada, 10 ohms. 10 dividido por 10, 1 ampere. Belezinha? Vamos lá? Segunda lâmpada, então, o que vai acontecer com ela? 10 dividido por 6, dá para a gente ir simplificando, por 2, dá 5 sobre 3. 5 sobre 3 não dá exato, né? A gente vai ter aqui um número decimal. Então, a gente vai ter 5 dividido por 3, 1,67, né? A gente poderia colocar dessa maneira, 1,67. 1,67 é o valor da corrente elétrica que está passando aqui
na segunda lâmpada. Por quê? Porque ela tem 10 volts de tensão aplicado e a resistência elétrica dela é 6. 10 dividido por 6, 1,67. Então, nós temos 1 ampere passando por aqui, 1,67 amperes passando por aqui. Ora, se a gente tem um total de 3,17, a corrente residual, ou a corrente que está faltando para completar 3,17, tem que estar passando por aqui, né? Vamos ver quanto que ela dá? 10 dividido por 20. De novo, né? Simplificou aqui os zeros, 1 dividido por 2 dá meio. Só colocando aqui o resultado, 1,67. Aqui a gente vai ter meio ampere, beleza? Então, na terceira lâmpada está passando meio ampere de corrente. Vamos verificar isso. Amperímetro nela. Opa, meio ampere. Olha que legal. Então, nossa primeira lei de Ohm, ela se aplica tanto para o circuito em série quanto para o circuito em paralelo. Todos os resultados se verificam, tá bom? Quero só que você tenha atenção especial aqui, né? Que é o seguinte: a corrente elétrica no circuito em série, ela é constante, ela é igual para todo mundo. E o que é igual para todo mundo no circuito em paralelo? No circuito em paralelo, o que é igual para todo mundo são as tensões elétricas, né? Tensão elétrica no primeiro, no segundo e no terceiro resistor são iguais. E o que acontece com a tensão elétrica aqui no circuito em série? A tensão elétrica ela é distribuída para os elementos ou para as lâmpadas do circuito. O que acontece com a tensão elétrica aqui no circuito em paralelo? Ela é a mesma, tá bom? Ela é a mesma para todos os elementos, que é o que está acontecendo com a corrente elétrica lá no circuito em série, né? No circuito em série, ela se distribui. Beleza, pessoal, muito legal. Agora, caminhando para a análise final aqui, uma coisa que eu estou lembrando, né, que eu lembrei no final lá do circuito em série, né, o que acontece com uma das lâmpadas se ela queimar? O seu circuito não para de funcionar, pessoal. Lembra que eu deletei aqui uma lâmpada? O circuito todo para de funcionar. No circuito em paralelo, não. O seu circuito continua funcionando. Por quê? Por conta daquela primeira característica visual do circuito, né? Que são 2 ou mais caminhos para a sua corrente elétrica estar funcionando, né? Então, se o seu circuito ele tem 2 caminhos para a corrente elétrica fluir e uma lâmpada queima, a corrente elétrica continua passando pelo outro caminho, beleza? Seu circuito ele não para de funcionar. Característica aí bastante útil para que as coisas das nossas casas continuem funcionando quando algum dos elementos do nosso circuito elétrico queima, né? Muito bom. Pessoal, circuito agora misto, tá bom? Circuito misto aqui, atenção total, porque ele não é um circuito novo. Ele apenas vai misturar características do circuito em série e características do circuito em paralelo. Vamos ver aqui, pessoal? Nesse circuito, a gente tem também uma fonte de voltagem, fios, né, e lâmpadas distribuídos ao longo do circuito. Quero que você perceba aqui, então, que visualmente a corrente elétrica pode passar por esse primeiro caminho e aquela corrente elétrica que não está passando por aqui pode seguir reto aqui, passando por esse outro caminho. Então eu tenho aqui duas possibilidades ou 2 caminhos para que a corrente elétrica possa percorrer o meu circuito. Esse circuito é um circuito em paralelo? Não. Por quê? Porque apesar dele ter essa característica
do circuito em paralelo, né, que é a existência de 2 ou mais caminhos para a corrente elétrica, nós vamos ter para um dos caminhos característica que é do circuito em série. Então, tem 2 ou mais caminhos, sim, no circuito misto, tá? Mas vai acontecer que em um dos caminhos, as resistências vão estar ligadas em sequência. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó, pessoal, onde eu estou passando o mouse. Os elétrons que estão passando por esse caminho aqui, eles estão passando por uma sequência, por lâmpadas que estão ligadas em sequência, em linha, tá bom? Então, apesar de ter 2 caminhos para a corrente elétrica, um desses caminhos nós temos aqui resistências que estão em série. Então, 2 caminhos ou mais para passagem de corrente elétrica, característica de circuito em paralelo. Já que um desses caminhos tem 2 ou mais resistências associadas em série, característica do circuito em série. Característica de paralelo com característica de série já é um circuito misto, tá bom? Característica de ambos os circuitos, belezinha? Bom, vamos mais aqui. O nosso circuito série e paralelo tem outras características que vão acontecer aqui para o nosso circuito misto. Vamos lá? A respeito da corrente elétrica, né? A respeito da corrente elétrica, então, nós vamos ter o seguinte estudo. Nós temos 1,2 amperes de corrente elétrica chegando na nossa lâmpada e também saindo da nossa lâmpada. O que vai acontecer aqui? 0,9 amperes está passando aqui por esse ramo, por esse elemento, por essa lâmpada, ou poderia ser um resistor aqui do circuito, tá bom? Então, se no total tem 1,9 e por aqui está passando 0,9, ou seja, a corrente residual, o resto tem que passar pelo único ramo que sobra, que é esse daqui, certo? Então, 0,3 amperes mais 0,9 dá esse total, belezinha? É fácil de você notar, porque essa corrente elétrica que está passando por aqui, que é o 0,3, nesse ponto ele se junta com a corrente elétrica 0,9 para formar o total de 1,2. Vamos ver o que está acontecendo aqui utilizando a primeira lei de Ohm, beleza? Então vamos acessar aqui no cantinho, escolher aqui uma canetinha. Vamos ver se o amarelo funciona agora. Beleza. Então, circuito misto. Lá no nosso circuito misto, como que a gente vai fazer, por exemplo, o cálculo da resistência equivalente? Já que a gente tem essas características misturadas, né, para o circuito misto, às vezes características de paralelo, às vezes de misto, aqui na resistência equivalente também você tem a combinação dessas características, tá? Colocando aqui uma separação, circuito misto. Vamos para o cálculo da resistência equivalente. Pessoal, no nosso circuito aqui, nós temos aqui 3 resistências em série. Isso aqui é uma dúvida muito comum dos alunos e para que a gente possa calcular a resistência equivalente desse circuito, nós não podemos combinar nenhuma dessas lâmpadas aqui em paralelo com essa. Nós precisamos olhar para esse circuito e primeiro entender que essas 3 lâmpadas aqui, elas estão em série. Então, o primeiro raciocínio que eu vou fazer é um cálculo de resistência equivalente, onde eu vou reduzir essas 3 resistências para uma resistência só. Ou seja, eu vou chamar elas de R2, R3 e R4, que visualmente já identifiquei que estão em série. Então, se elas estão em série, soma simples das resistências individuais. Quais são os valores daquelas resistências? Vamos ver? Uma resistência vale 10, a outra vale 10 e a outra também vale 10. Então, a gente tem a soma de 3 fatores 10, sem preguiça, né? Apesar da gente já saber que vai dar 30, estou registrando o raciocínio para treinar o meu cérebro
para não errar essas continhas básicas. Eu sei então que aquelas 3 resistências podem ser trocadas por uma resistência de 30 ohms. Então, olha só como que fica o nosso circuito. Bateria, fio, essa lâmpada aqui que a gente não mexeu. E aqui a gente tem 3 lâmpadas que a gente sabe agora que vai totalizar quantos? 30 ohms, beleza? Agora que eu reduzi essas 3 lâmpadas, eu posso associar essa resistência com essa em paralelo. Se você pensou isso, muito bem. Então, vamos lá visualizar o nosso circuito. Reduzindo essas 3 aqui para uma resistência de 30 ohms, ela vai estar em paralelo com essa daqui de 10 ohms, belezinha? Então, vamos lá. Agora eu vou cair naquele cálculo em que eu disse para você ter aqui uma observação importante, né? Quando a gente tem 2 resistências, a gente pode calcular o produto das duas dividido pela soma. Pessoal, isso aqui não é um circuito agora de 2 resistências? Uma vale 30, a outra vale 10 ohms. Então, para calcular a resistência equivalente agora, eu vou chamar de resistência equivalente 2, tá? E aqui eu vou chamar de resistência equivalente 1. Perceba que eu tive que fazer 2 contas de resistência equivalente para poder reduzir esse circuito misto em um circuito de uma única resistência. Agora sim eu vou poder fazer o produto das resistências dividido pela soma delas, tá bom? Como que ficou essa continha, pessoal? Ficou o R1 vezes aquele R equivalente 1, né? Que foi essa continha aqui que a gente fez, dividido pela soma disso, né? Que é o R1, que a gente não mexeu, e esse R equivalente 1. Bom, vamos lá, substituindo os valores, a gente sabe que o R1 vale 10 e aqui vale 30, dividido por 10 ohms mais 30 ohms. Então, a gente chega aqui no final, deixa eu subir a telinha aqui, a gente chega aqui no final com 10 vezes 30, 300. E aqui embaixo, 10 mais 30, 40. Posso simplificar 0 com 0. Nosso resultado final fica 30 sobre 4. São 2 números pares, né, pessoal? Então, dá para simplificar por 2. 30 por 2, 15. 4 por 2 dá 2, tá? 15 sobre 2. Aqui a gente vai ter ohms, né? 15 sobre 2. Dá para simplificar aqui, dá uma casa depois da vírgula, né? Que dá 7,5. 15 sobre 2 ou 7,5. Essa aqui, ó, é a resistência equivalente que nós poderíamos substituir todo o nosso circuito misto, né? Eu posso substituir todo esse circuito aqui por um circuito de uma resistência cujo valor vale 7,5, tá? Se nós fizermos isso, nós vamos ter um circuito que tem as mesmas características desse circuito misto aqui, tá? O que vai acontecer agora, então, que eu calculei a resistência equivalente? O que acontece, então, com as tensões elétricas e também com a corrente? Corrente elétrica, pessoal, no circuito misto, também obedece à primeira lei de Ohm, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, tensão elétrica dividido por resistência, e aí nós vamos ter. Se a gente quer calcular a corrente do circuito, tem que ser a tensão elétrica do circuito, que são 10 volts, dividido pela resistência equivalente, que é 7 meios, né? Ou se você quiser deixá-la na forma de fração, serve também. 15 sobre 2. Vou utilizar isso aqui para a gente treinar o raciocínio, né?
de divisão de fração. Como que a gente faz divisão de fração? Conserva a primeira fração, 10 dividido por 1, multiplica pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso de 15 sobre 2? 2 sobre 15. Então, multiplicação de fração, numerador por numerador, denominador por denominador. Então, a gente tem 20 sobre 15. 20 sobre 15 aqui dá para simplificar por 5, né? Então, aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 3. 4 terços. 4 terços dá quanto para a gente? 4 dividido por 3 foi 1,3. 1,3. Aqui deu, por conta da aproximação, deu uma diferença em relação ao que ele está indicando aqui, né? Mas isso já aconteceu lá no nosso circuito em paralelo, já está justificado o porquê, né? Corrente elétrica, então, não se esqueça de colocar a unidade de medida, né? Pode ver que aqui no nosso circuitinho sempre vem o valor indicando o A do lado, né? 1,2 amperes. A mesma conta aqui você poderia fazer utilizando o 7,5, né? Se você quiser colocar 10 dividido por 7,5, daria ali o mesmo raciocínio, tá? 10 dividido por 7,5, que foi a nossa divisão 1,3, tá? No nosso circuitinho ele está dando 1,2. Bom, feito isso então, pessoal, como que fica a corrente elétrica, a tensão elétrica no nosso circuito? A tensão elétrica no nosso circuito, ela vai depender do ramo que você está escolhendo, né? Porque olha só que interessante. Se a gente vier aqui na simulação consultar a tensão elétrica da nossa bateria, 9 volts, nós vamos ter 9 volts aplicado nessa primeira lâmpada, né? Porque ela está em paralelo. E também vamos ter 9 volts aplicado nesse segundo caminho aqui, ó. Ou seja, quando a tensão elétrica da minha bateria se distribui para esse ramo e para esse ramo, isso aqui não é característica do circuito em paralelo? Sim, né? Mas olha o que está acontecendo com esses 9 volts aqui quando você considera cada uma dos elementos, né, das lâmpadas. Então, dos 9 volts, 3 volts está aplicado aqui, 3 volts aplicado aqui nessa segunda lâmpada e 3 volts aplicado aqui, certo? Pessoal, quando você tem uma voltagem, uma tensão elétrica nesse ramo, em que essa tensão elétrica se distribui para cada uma das lâmpadas, isso é característica de qual circuito elétrico? Isso é característica do circuito em série. Então, novamente, pessoal, esse circuito aqui, em relação à tensão elétrica, ele se comporta em paralelo, quando você considera a tensão elétrica aqui e aqui sendo a mesma tensão elétrica da sua pilha, mas ao mesmo tempo ele tem características de tensão elétrica que são do circuito em série, né? Ou seja, esses 9 volts está a 3 volts distribuídos, aplicado em cada uma dessas lâmpadas. De novo, então, um circuito que mistura característica do paralelo com característica de circuito em série. Então, misto, beleza? Feito isso, então, como que ficou o valor da corrente elétrica agora? A corrente elétrica se distribui um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. 0,3 volts aqui, desculpa, né? 0,3 amperes nesse ramo, 0,9 nesse, dando o total de 1,2 amperes. Belezinha? Bom, pessoal, então aqui ficou comentado de uma maneira bem sucinta, bem rápida, né? Mas ao mesmo tempo acho que bem didática, bem rápida, bem fácil. O que acontece com as características desse circuito série, paralelo e misto, tá? Eu espero que você tenha entendido que
esse circuito misto, ele tem um pouco das características de cada um dos circuitos série e paralelo, tá? São misturados, é um mix de características de ambos os circuitos. Só para finalizar, então, nossa tensão elétrica ficou o valor da resistência, a resistência 1, né, que é aquela nossa primeira resistência, 10 ohms multiplicado pela corrente que passa por ela, 0,9 amperes, 10 ohms multiplicado por 0,9 amperes, e a gente vai ter aqui tensão elétrica 1, né? Tensão elétrica 2 vai ser tensão elétrica na lâmpada 2. Vamos pegar essa daqui, né? Vai ser 3 volts, né? Eu não vou utilizar aqui a tensão total, porque eu estou calculando a tensão em cada uma das lâmpadas. Vai ser o R2 vezes a corrente que passa por ela. Tensão elétrica da lâmpada 3 vai ser o R3 vezes a corrente que passa por ela. E, por fim, tensão elétrica 4 vai ser o valor da resistência 4 multiplicado pela corrente que passa por ela. Acontece que naquela parte do circuito em série, cada uma dessas correntes aqui do circuito em série é a mesma, né? Então a gente vai apenas fazer uma multiplicação de fatores em que você tem corrente elétrica iguais aqui, né? Então você tem 10 ohms vezes a corrente, que é 0,3. Aqui você vai ter 10 ohms vezes a corrente elétrica, que é 0,3. E a tensão elétrica 4, que é 10 ohms dividido por 0,3. Aqui, ó, é 0,4. Estou errando, tá? Não é isso mesmo? Não, desculpa. Montei a conta sem terminar o raciocínio, é isso que acontece, né, pessoal? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter 3 volts para cada lâmpada, correto? Basta apenas andar com a vírgula uma casa. 3 volts, 3 volts, 3 volts. Né? Então, 9 volts distribuído para cada uma das lâmpadas. Tá? E aqui, 10, né? Essa primeira lâmpada vale 10, deixa eu conferir aqui. A resistência dela vale 10 ohms, a corrente elétrica que passa por ela vale 0,9 amperes. E aí, só também andar com a vírgula uma casa, a gente tem aqui 9 volts de tensão elétrica aplicada nesse ramo. Belezinha, pessoal? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo para você bons estudos. Eu espero que esse vídeo com esse raciocínio aqui, passo a passo das características desses circuitos, tenha ficado claro. Se não ficou, não se esqueça de deixar o seu dislike. Ele é muito importante para aperfeiçoar o meu trabalho. Diga onde eu posso melhorar. E se você gostou, eu vou ficar muito satisfeito se você tiver o compromisso de estudar e deixar com que isso se traduza em um bom desempenho na sua prova, independente do número, do valor que for a sua nota. Dê o seu melhor. Acredito em vocês, tá bom? Obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Deixe a sua pergunta, o seu comentário. Se cuidem, forte abraço e a gente se encontra aí em outros vídeos ou mesmo na sala de aula. Tchau, tchau.